1.rai. É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Ana e Alice riam alegremente, falando sobre os meninos de sua aldeia. Suas risadas podiam ser ouvidas por toda a estação. E somente Diana, abaixando tristemente a cabeça, permaneceu em silêncio. Ela segurava em sua mão um cartão em forma de coração que Vitor havia lhe dado no Dia dos Namorados. Era a única lembrança boa que ela tinha dele. Percebendo a tristeza no rosto de Diana, Ana pegou sua mão e disse suavemente: vamos lá, você vai nos acompanhar até a escola ou até o velório? Você pode dizer qualquer um, Diana deu de ombros e respondeu. Vocês vão continuar seus estudos, antes do 2º ano. Espero que sejam bons médicos. Ana riu, seguida por Alice. O que você disse? Que eu falei algo errado? Perguntou Diana sem nenhuma tristeza. Sim, não, está tudo bem, respondeu Alice. E quanto ao velório, Ana tem razão, nós nos despedimos de mais um feriado. Mas não fique triste, você também tem escola pela frente. E não importa que eu tenha que ir ao departamento de correspondência. Olha, eu lhe pedi isso, Diana estava apaixonada por mim. É isso aí, já sei, não vou mais fazer isso, acenou com as mãos para a amiga. Mas você, afinal de contas, em vão recusou o dinheiro. Veja, ela teria se livrado da gravidez e sem problemas. E assim, agora você só terá que criar a criança quando ela nascer. E Vitor não tem vergonha de deixar uma garota tão bonita? Chega, olha, já estou farta, Diana repetiu seu pedido. E eu não quero mais falar sobre isso. Diana realmente tentou esquecer o dia em que conheceu Vitor. No início, ele a tratou com amor, deu-lhe flores, cortejou-a lindamente. Mas quando descobriu que ela estava grávida, decidiu deixá-la. Parece que todas as pessoas mais velhas fazem isso e não querem assumir responsabilidades e desaparecem sem problemas. Ela foi forçada a ir para o departamento de correspondência do Instituto Pedagógico. O fato é que o atrito com os professores era constante. Eles sempre a censuravam por sua imprudência. Além disso, havia todos os tipos de repreensões, tentando ao máximo picar algum ponto sensível. Essas circunstâncias deprimiam muito Diana, que andava cada vez mais deprimida. E agora, vendo que seus amigos estavam partindo para estudar na cidade grande, ela não conseguia extrair nem um pouco de alegria disso. Finalmente, o ônibus chegou à plataforma. Os amigos tinham 3 horas para chegar ao seu destino. Não havia oportunidades de educação superior no centro do distrito, então eles tiveram que viajar longas distâncias em nome de um futuro brilhante. Diana abraçou cada um deles e depois os observou sentarem-se no ônibus. Após o anúncio de embarque, as portas do ônibus se fecharam, fizeram um zumbido alto e o ônibus se afastou. Diana se afastou um pouco para não respirar a fumaça do escapamento. Suas amigas acenaram para ela da janela, Diana deu-lhes um beijo e o ônibus desapareceu graciosamente ao virar a esquina. Ao lado da estação de ônibus ficava a estação de trem. E ao lado dela havia um mercado espontâneo. Diana decidiu ir até lá para procurar um vestido espaçoso. Sua barriga estava começando a crescer e ela precisava escondê-la de alguma forma. Ao passar pelo prédio da estação, ela notou a agitação. As pessoas estavam se apressando em seus afazeres sem notar ninguém ao seu redor. Alguns estavam chegando e sendo recebidos com alegria, enquanto outros estavam indo embora. E as pessoas próximas não escondiam suas emoções, observando-as partir em sua longa jornada. Era interessante ver como a estação de trem se enchia e logo depois ficava vazia. Mas apenas por um momento, para mais uma vez abrigar hóspedes e transeuntes sob seu teto. Naquele momento, Diana viu um homem perto do trem. Ele estava de pé com a mão estendida, pedindo dinheiro. Ele não parecia ser mais velho do que ela. Mas como ele estava envergonhado por pedir ajuda às pessoas.
Diana se sentiu constrangida, como se fosse ela quem estivesse ali pedindo dinheiro. Ao mesmo tempo, o homem não tentava incomodar os transeuntes. Ele não correu até eles nem puxou suas mangas para lhes dar dinheiro. Pelo contrário, ele ficou quieto e falou que precisava de dinheiro para comprar uma passagem. Incapaz de vê-lo se humilhar por mais tempo, Diana decidiu se aproximar dele e ajudá-lo. Afinal, coletar dinheiro não traz nada de bom. Afinal de contas, coletar dinheiro não trazia o resultado desejado. Muitas pessoas simplesmente passavam por ele, e algumas até mesmo mexiam os polegares. Ninguém parecia querer se aprofundar em seu problema. Ninguém se importava com o fato de o cara ter ficado sem dinheiro e de repente não poder comprar sua própria passagem. Olá, disse Diana com cautela. Oi, respondeu o rapaz, também discretamente. Aqui, pegue o dinheiro para a passagem. Diana lhe entregou as notas amassadas e abaixou a cabeça. Obrigada, mas você provavelmente precisa mais. O estranho quis recusar o dinheiro. Não, tudo bem, eu ainda tenho algum. A propósito, eu sou Diana, e qual é o seu nome? Edward, respondeu o homem. E mais uma vez obrigado por sua ajuda. Apresse-se e compre uma passagem, ou o trem partirá sem você, disse Diana alegremente. Edward se levantou de seu assento e saiu correndo em direção à estação. Enquanto isso, Diana ficou de olho em sua bolsa. Não estava claro o que havia nela, e não era seu princípio mexer nas coisas de outras pessoas. O trem começou a zumbir e parecia prestes a partir. O rapaz veio correndo no último momento e juntos se aproximaram da porta aberta do vagão. Eduardo entregou à maquinista o cobiçado bilhete, mas ela olhou para ele e disse: Vou deixar alguns vagabundos entrarem. Vou deixar alguns vagabundos entrarem. Vocês vão empestear todo o vagão e eu terei de limpá-lo e arejá-lo depois de vocês. Era o cúmulo da insolência, e Diana até queria discutir com ela. Mas o tempo urgia e o problema tinha de ser resolvido o mais rápido possível. Então, ela tirou os últimos 300 rublos do bolso. Pegue, eu não tenho mais, mas coloque esse cara no trem. Depois de tirar o dinheiro dele, o condutor bufou e imediatamente, quase à força, empurrou Eduardo para dentro do vagão. O rapaz voou para o vestíbulo, mas conseguiu dar uma espiada e cumprimentar Diana. A moça notou que ele estava chorando e teve vontade de explodir em lágrimas. Contendo suas emoções, ela levantou a mão e acenou. E então ela ouviu as seguintes palavras. Obrigada, com certeza lhe pagarei, gritou Eduardo, e o trem, enquanto isso, batia suas rodas, batendo, 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 batendo. O trem estava tirando o garoto da cidade e levando-o para o lugar que ele estava com tanta pressa de chegar. Diana apenas balançou a cabeça. Ela não tinha esperança de que Eduardo retribuísse o favor. Afinal, eles haviam se encontrado por acaso na estação, e não estava claro o que ele estava fazendo aqui. E não havia tempo para perguntar, especialmente porque o cara estava com pressa. Então, acabou sendo um encontro em um semáforo, quando ninguém devia nada. O dinheiro que ele lhe deu era o último. E agora Diana tinha que caminhar até a cidade. Ainda bem que ela estava a 3 quilômetros do centro do distrito. E, enquanto caminhava, ficava pensando em como havia se encontrado em tal situação. Diana cresceu em uma família pobre. Seu pai foi ferido no trabalho e perdeu a perna direita até o joelho. Ele ficou inválido e, na verdade, o principal sustento da casa era sua mãe. Ela trabalhava quase 24 horas por dia na fazenda para alimentar a família. A pensão do meu pai era modesta e só permitia que ele recebesse benefícios para pagar as contas de serviços públicos e viajar no transporte público com desconto. Mamãe fez tudo o que pôde para ajudar a filha. Ela mesma disse que não queria ter o mesmo destino que ela. Ela tinha planos de educar Diana, colocá-la de pé e mandá-la para a cidade grande. Um dia, elas estavam jantando e sua mãe ficou ofegante. Filha, seu lugar não é no campo. Estou acostumada com essa vida, mas você deveria viver melhor. E agora o mais importante é fazer um curso superior. Isso lhe dará uma passagem para o futuro. Essa conversa ocorreu na véspera dos exames finais da escola.
E Diana também estava pensando em se mudar para a cidade o mais rápido possível. Como sua mãe, ela não iria trabalhar como leiteira. Ela tinha conhecimento suficiente para continuar seus estudos e ganhar experiência. Depois de entrar no instituto pedagógico, Diana já estava fazendo planos para seu futuro. Mas no segundo ano ela conheceu Vitor e logo engravidou dele. Tudo aconteceu de repente e, a princípio, Diana teve medo de contar à mãe. Mas depois ela confessou, e sua mãe a aconselhou a dar à luz. Afinal, você não sabe o que acontecerá em seguida e, de repente, não poderá ter filhos. Com isso em mente, Diana decidiu estudar por correspondência. Especialmente porque seus amigos apoiavam essa ideia. Embora estudassem em escolas de ensino médio diferentes, eles não ficaram indiferentes ao destino de Diana. Vitor, que a engravidou, acabou se tornando um major. E ele a deixou na primeira oportunidade que teve. Ou melhor, a decisão não foi nem dela, mas de seus pais. Eles insistiram que ele não precisava de uma garota de uma família pobre. Então, encontraram para ele uma linda garota de uma família rica. E disseram a Diana para esquecer tudo isso. Certo, e lhe ofereceram dinheiro para se livrar da gravidez. No entanto, a moça recusou e saiu de casa para sempre. A garota da província acabou não sendo útil para ninguém. Com sua ingenuidade e sua fé no amor puro, Diana colocou uma cruz em sua vida pessoal por muitos anos. Ela não tinha mais forças nem o desejo de procurar alguém. Embora o filho de um rico fazendeiro fosse um casamenteiro. Ele sugeriu a ela que eles deveriam ficar juntos e viver juntos. Ele estava até disposto a acolher o filho de outro homem. Mas Diana teve que rejeitar suas investidas, porque ele era alcógalo e mulherengo. Depois disso, ela passou a ser ainda mais vigiada. Eles não tinham sido gentis com ela antes, e então espalharam fofocas por toda a aldeia. Muitos diziam que ela era mãe de uma criança. Como é possível esconder esse fato? Não importa como você olhe, mas a barriga, de tamanho redondo, falava por si só. E as exortações da mãe não serviram de nada, os aldeões não queriam ouvir nada. Estavam todos interessados em falar sobre a pobre menina e lavar seus ossos. Por sorte, não passou um único carro. Assim, Diana teve de caminhar até o vilarejo. Era como se os moradores não estivessem com pressa. E não havia a mesma agitação que havia na estação no centro do distrito. Era bom que, de vez em quando, houvesse tocos de árvores recém-derrubados na beira da estrada. Neles, Diana podia se sentar e recuperar o fôlego. A vila apareceu à frente e ela respirou aliviada. Mas o que seus pais diriam quando descobrissem que ela havia dado o último dinheiro a um estranho? Diana não pensou nisso, mas decidiu que eles não a repreenderiam assim que ouvissem a história de salvar um pobre coitado. Sua mãe, é claro, aceitou na boa, mas seu pai resmungou por um longo momento. Não se pode confiar nada a ele está dando o último dinheiro da casa. Por que está ficando tão irritado? A mãe dela o repreendeu. Você ajuda muito sua filha? Ela não tem ouvido uma palavra gentil de você ultimamente. Pare com essa atitude ou encontrarei algo para mantê-lo ocupado. Seu pai olhou para a mãe, mas não interveio. Ele tinha medo da esposa, porque ela era, de fato, a chefe da família. Mas se estivermos falando da época em que ele ainda não era inválido, mesmo assim ele não era útil. Ele ganhava dinheiro como montador na fábrica e depois bebia parte de seu salário com os homens. Por outro lado, ele não bebia muito. E ainda era tratado com respeito na aldeia. Diana agradeceu à mãe pelo apoio e admitiu que não havia mais nada que ela pudesse fazer. Entenda, mamãe, ele me pediu dinheiro para uma passagem, não para se divertir. Quem sabe o que aconteceu com ele, talvez tenha sido roubado. É isso mesmo, não está claro, minha filha, respondeu Alice ansiosa e animada. Portanto, cuide de você, não se meta com estranhos. Você já sofreu muito, não quero que se perca completamente. Não se preocupe, isso não vai acontecer, respondeu Diana tristemente e foi para seu quarto. Ela estava com muito medo de que seus pais a repreendessem por ter dado o dinheiro.
Mas o oposto acabou sendo verdade e, se não fosse pela repreensão do pai, ela poderia dizer que tinha saído ilesa. No fundo, Diana esperava que o dinheiro tivesse ajudado o garoto. E ela iria para casa, se estivesse realmente com pressa. A terra era redonda, e era possível que eles se encontrassem novamente algum dia. Pelo menos, isso não estava fora de cogitação. Quase 10 anos haviam se passado desde então. Diana havia se formado no ensino médio e trabalhava como professora há vários anos. Ela se mudou para a cidade, pois não via perspectivas no vilarejo. Sua mãe ainda trabalhava na fazenda, com um salário insignificante. Seu pai faleceu há 2 anos, vítima de um ataque cardíaco devido ao consumo excessivo de álcool. Ele não conseguiu se adaptar às novas realidades da vida. Não conseguia encontrar seu lugar e estava sempre irritado por ter se tornado um inválido. Diana alugou um apartamento na cidade por meio de um conhecido e morou lá com seu filho. Ela teve um bebê, a quem deu o nome de John. Sua mãe pediu que ele recebesse o nome de seu avô. Um dia, ela mesma foi visitá-la. Andando pelo apartamento, Alice não parava de dizer: "Sou eu, mulher de negócios. Só eu, mulher de negócios. Aqui, eu vejo, e lave a roupa como eu lhe mostrei. Não acredito que já passou tanto tempo. Ainda me lembro de minha filhinha. Mamãe, sinto muito por nos vermos tão pouco." Diana abraçou sua mãe e chorou. Quando John viu os adultos se abraçando e chorando, ele foi até eles e disse: "Que mais, ele não queria ajudar você", gritou, "e eu vou falar com ele depois disso." "Não, mamãe, deixe-o morar sozinho, e nós ficaremos com a vovó." Nenhum deles podia deixar de pensar que aquele dia marcaria um ponto de virada em seu destino. Naturalmente, Alice recebeu a filha e o neto de braços abertos. Ela havia perdido muito peso durante esse tempo, mas ainda estava mais ou menos aguentando. Depois do chá na estrada, foram todos juntos ao túmulo do pai dela. Diana não o visitava há 2 anos, pois não conseguia se afastar por causa do trabalho. Depois de colocar flores perto do monumento, ela se virou para a mãe e disse baixinho: "Sinto que nossa família está se desfazendo. Sinto que nossa família está se desfazendo." "Sim, apenas 6 meses juntos e esses pensamentos", respondeu Alice com tristeza. "Você acha que ele tem uma amante?" "Não, mamãe, ele não é capaz disso", Diana respondeu com uma voz duvidosa. "De qualquer forma, tenho certeza de que ele saberia. E, especialmente, Alejandro está sempre trabalhando, ele não tem tempo para se divertir. Para ser sincera, paramos de dormir juntos. Ou melhor, ele chega tão tarde que eu não o ouço e sai de manhã cedo. Pelo menos tenho tempo de lhe preparar o café da manhã, mas não o amo mais. Ele me faz sentir desconfortável", reclama a mãe. "Seu relacionamento está realmente à beira do fim?" Essa é uma pergunta retórica e você não precisa respondê-la. "Eu responderei, mamãe", disse Diane. "O fato é que ele atribui seu atraso no trabalho e suas supostas viagens de negócios à necessidade de ganhar mais dinheiro. É como se ele fosse o único provedor." "Então, eu estou certa e ele tem uma amante", concluiu Alice. "Mamãe, pare de adivinhar. E não vamos mais falar sobre isso, o assunto está encerrado." Elas realmente não acharam o melhor lugar para falar sobre os problemas conjugais da filha. Ao partir para a casa da mãe, Diana apenas informou ao diretor da escola que estava saindo de férias por conta própria. Ela deixou seu marido no escuro para que ele não a incomodasse. Mas o que ele estava fazendo durante todo esse tempo, ela não sabia. Alexander não apareceu até o 5º dia de sua ausência e tentou persuadi-la a voltar para casa. "Bem, desculpe-me, minha querida, eu não queria ofendê-la", ela murmurou suplicante, pressionando as palmas das mãos juntas. "Você não apenas me magoou", começou Diana. "Você também fez do meu filho um figurante em nossa família. Seu trabalho é mais importante para você do que o fato de John estar doente e precisar de nossa ajuda." "Ah, sim, ele não é da sua família, portanto, não precisa se preocupar." "Por que você faria isso?" "Eu vim aqui de boa fé." "Não entendo o que há de errado com você", continuou Diana.
Pensei que você fosse amigo do John. Ele até começou a chamá-lo de pai às vezes. Mas depois do que você disse sobre ele, ele não quer ver você. O filho de Diane estava ausente. Ele tinha ido à loja com sua avó. Mas, primeiro, ele disse ao tio Alexander para nem tentar entrar em contato com ele. Surpreendentemente, o filho havia amadurecido tanto ultimamente que raciocinava como uma pessoa totalmente instruída. Diana não conseguia acreditar que seu pequeno John havia se tornado um garoto mais sério e responsável. Encolhendo os ombros, Alexander saiu para a varanda. Então, o que eu disse sobre a doença dele? Exatamente, que parece que nada aconteceu. Na verdade, cada palavra que você diz pica como uma agulha quente. Diana finalmente disse o que tinha medo de dizer antes. Seu marido quase ficou branco com as palavras. Que bela família, e como tudo começou bem, disse ele com tristeza e se dirigiu ao carro. Não vou insistir, mas se estiver pensando em voltar, as portas do nosso apartamento estão abertas para você. Sem esperar que Alice e seu neto chegassem, Alexander entrou no carro e partiu. Diana apenas olhou para ele e chorou. Ela não entendia quem era o maior culpado nessa situação. Estava claro que Alexander havia cometido um erro, ampliando o trabalho dela. Mas não foi um capricho dele, ele estava apenas seguindo as instruções de seus superiores. Pelo menos, era o que Diana pensava, acreditando piamente que seu marido era fiel ao sólido relacionamento que tinham. 20 minutos depois, sua mãe chegou da loja. Olhando para a filha, cujo rosto estava molhado de lágrimas, ela perguntou imediatamente. Ele veio? Sim, mamãe, e tivemos outra briga. O que foi dessa vez? Eu realmente não sei, disse Diana em meio às lágrimas. Mas acho que estou confusa. Sim, Alexander é culpado de alguma coisa, mas isso não é motivo para abandonar a família. Talvez devêssemos voltar antes que seja tarde demais. Diana não contou tudo à mãe, para que ela não inventasse nada. 3 dias depois, ela fez as malas e veio para a cidade. Mas, primeiro, avisou o marido que estava voltando e ele estava esperando por eles na entrada. Oi, desculpe-me por não ter vindo eu mesmo, estou trabalhando, disse ele, culpado. Tudo bem, Liam, o mecânico, nos trouxe até a oficina, respondeu Diana modestamente. Então vamos subir para o apartamento. Sugeriu Alexander e tirou as pesadas sacolas das mãos dela. Qual não foi a surpresa deles quando se viram lá dentro? Havia balões pendurados por toda parte e o ambiente cheirava a flores. Olhando para a cozinha, Diana viu um lindo buquê de rosas em um vaso de vidro. Ela não esperava tal presente de seu marido. O que será que aconteceu com você? Por que de repente você se tornou tão gentil? Não é nenhum truque, meu amor, é que eu percebi que não posso ficar sem você, disse Alexander rapidamente. Diana estava tão entusiasmada com a ação do marido que não percebeu nada suspeito. Ela não queria entrar em detalhes sobre o motivo de seu marido ter mudado tanto. Afinal de contas, não faz muito tempo que ele estava gritando e batendo os pés, provando seu ponto de vista. E aqui, uma imagem como essa, bem, apenas um evento de arco-íris. Nessa onda, Diana perdoou-lhe todos os erros e até mesmo o fato de que algumas vezes ela viu traços de batom na camisa dele. Uma nova fase do relacionamento deles havia começado, se é que se pode chamar assim. Diana continuou a ser condescendente com a falta de pontualidade do marido. E até mesmo o fato de que ele podia se ausentar de repente por dias seguidos. Nem sequer lhe ocorreu perguntar o que ele fazia para viver. Bem, gerente capataz, mas o que ele faz exatamente? Daí todos os preconceitos que às vezes se insinuavam em seu subconsciente. Ao mesmo tempo, havia outras preocupações que precisavam de atenção. Recentemente, minha mãe veio me visitar e pediu para ficar por uma semana. Ela havia sido diagnosticada com diabetes e precisava de um check-up completo. Naturalmente, Diana não podia recusar. E seu marido ficou calado, dizendo que estava trabalhando até tarde e que provavelmente não seria incomodado. Novamente, havia uma nota de insatisfação, como se ele estivesse lhe fazendo um favor.
a mãe de Alexander chegou inesperadamente. A sogra dele não costumava estragar a festa com sua presença. Assim, Diana ficou surpresa até mesmo quando Tamara Borisovna veio visitá-la à noite. Diana, como você está linda, disse-lhe a sogra da porta. Foi o que eu pensei, essa cor campestre vai lhe cair bem. Virando-se para a cunhada, ela continuou. E obrigada, Alice, por acolher Diana. Era difícil dizer do que se tratava, mas, a julgar pelo tom da conversa, a sogra estava rindo alto. Agora ficou claro quem era Alexander. Como dizem, a maçã não cai longe da árvore. Depois de colocar a chaleira no fogo, Diana convidou todos para a mesa. Eu fiz uma Charlotte, então vamos tentar a sobremesa. Tamara e Alice sentaram-se uma em frente à outra e ficaram se olhando. Elas olharam para John, que estava sentado em uma cadeira e lendo um livro. Ainda bem que o garoto não a viu, senão não teria gostado. Depois de provar a Charlotte, Tamara Borisovna se voltou para Diana com uma sugestão. Escute, vamos fazer o seguinte, se Alexander mostrar seu temperamento novamente, você me chama imediatamente. E nem tente discutir com ele, pois em tal estado ele é simplesmente imprevisível. Não, é melhor ele vir até mim, e isso, com mais calma, objetou Alice. Não quero que minha filha trema de medo. Talvez ela pense que Diana está se agarrando ao apartamento. Não, cunhadas, disse Tamara. Ela não quis dizer nada com isso. É que você sempre tem que encontrar um meio-termo e não fugir de casa na primeira dificuldade, não é mesmo, Diana? Diana assentiu com relutância, mas depois acrescentou: você não precisa fugir, mas também não precisa fugir. Não precisa fugir, mas também não precisa ser o chefe da família. Nós ganhamos dinheiro juntos. E eu nunca o acusei de viver com meu dinheiro. Isso é bom, acho que o conflito acabou, disse a sogra em voz alta e começou a fazer as malas. Estou indo para casa, não vou ficar mais. E se você não se importar, Diana, não diga a Sasha que eu vim. O que isso poderia significar, Diana não sabia. Mas ela atendeu ao pedido dele e, quando o marido chegou do trabalho, ela não informou sobre a chegada da mãe. Como ela era ingênua ao pensar que o marido não sabia de nada. Mas descobriu-se que ele estava ciente de tudo o que estava acontecendo no apartamento. Algumas semanas depois, ele saiu novamente em uma viagem de negócios. E nada parecia fora do comum. Mas um dia depois, Diana o viu do lado de fora do supermercado. Ele estava saindo do carro e falando com alguém ao telefone. Alexander não notou a presença da esposa, embora ela não tenha tentado esconder o fato. Aparentemente, ele estava tão ocupado que nem sequer olhou em volta. E aqui cabe a Diana o mérito pela contenção dela, não correu para o lado dele nem tentou descobrir como ele havia chegado ali. Pelo contrário, Diana decidiu esperar que ele voltasse para casa. Durante todo esse tempo, ela estava preparando seu discurso. Parecia-lhe que dessa vez ela conseguiria descobrir toda a verdade. No entanto, tudo mudou. Alexander chegou, mas não teve tempo de entrar no apartamento, pois saiu correndo imediatamente. E apenas uma hora depois ele ligou e disse que tinha um assunto urgente. Bem, como não discutir com ele depois disso, pensou Diana. A paciência estava se esgotando, e eles não moravam juntos há um ano. Diana já estava arrependida de ter se juntado a ele. Ao mesmo tempo, ela ainda tinha um pouco de esperança de que seu marido melhorasse. Pelo menos, era nisso que Diana queria acreditar. Tudo estava se agitando dentro dela com a ideia de ter que se separar. Alexander não perderia nada, mas ela teria que alugar uma casa novamente ou, no mínimo, mudar-se para a vila de sua mãe. A segunda opção não era muito animadora. E Diana decidiu lutar até o fim contra as artimanhas do marido. Mas tudo mudou quando um dia ela encontrou um envelope na caixa de correio. Normalmente, seu marido verificava a correspondência, mas, por causa de seu suposto trabalho, ele se esqueceu completamente dessas obrigações. Qual não foi sua surpresa ao ler os detalhes do remetente? Era o serviço de segurança do banco. Mas o mais interessante era que a carta estava em seu nome.
mesmo que ela não estivesse registrada no departamento. Tentando se lembrar de onde vinham suas pernas e de que tipo de empréstimo se tratava, Diana começou a verificar seus documentos. Estavam todos no lugar, e onde poderiam estar, se ela não havia feito nada sério ultimamente. E então, inesperadamente, a informação: "O Alexander me pediu meu passaporte quando quis fazer o acordo sobre a casa", surgiu em sua cabeça. De fato, meu marido havia falado sobre isso há 4 meses. Naquela época, ele havia se gabado de que em breve eles poderiam morar no campo. E ele até mostrou a casa à venda por um preço reduzido. Mas Diana não deu atenção a isso, considerando que um cônjuge apenas fantasia. No entanto, ele não parou e se ofereceu para começar a preparar os documentos. Diana concordou, mas, devido ao seu emprego na escola, não podia viajar com ele para todos os tipos de escritórios. Alexander lhe disse que cuidaria de tudo, que ela só precisaria de um passaporte e mais uma carteira de identidade. Diana não tinha carteira de motorista, então ele lhe deu seu certificado de seguro. Provavelmente, foi nesse momento que seu marido lhe pediu um empréstimo. Mas ele agiu de forma secreta, porque ela não estava ciente disso. Novamente, depois de ler a carta que chegou em seu nome, Diana descobriu que o atraso no empréstimo é de exatamente 4 meses. E se você somar o valor da dívida e os juros acumulados, o resultado será muito alto. Diana não tinha tanto dinheiro assim e não tinha de onde tirar. Era urgente chamar seu marido e exigir uma explicação. E ele não esperou, apareceu no meio da noite e disse que estava tudo acabado entre eles. E então confessou descaradamente que estava gastando dinheiro com amantes. "Sim, Diana, era isso que eu estava fazendo", gritou Alexander. "Você é um..." E Diana teve vontade de xingar, mas se conteve. "Eu sei o que você pensa de mim, mas não me importo", continuou Alexander e a dispensou com um aceno de mão, fechando a porta da frente atrás de si. Nem mesmo um ano havia se passado e a felicidade da família havia se quebrado como vidro. Mamãe estava certa sobre a amante. Diana estava errada por não ter acreditado nela na época, e agora ela não teria que ficar ali ouvindo todas aquelas coisas desagradáveis. Alexander se mostrou um homem desprezível, ele tentou humilhar e pisotear a pessoa próxima a ele. Diana juntou apressadamente suas coisas e saiu do apartamento. Ela teve que discar o telefone várias vezes até que sua mãe atendesse. Ao ouvir a voz chorosa da filha, Alicia se deu conta de tudo. "Venha para casa, já chega, você se aproveitou da família." E mais uma vez Diana teve que tirar férias para lidar com todos os problemas. Foi bom que o diretor tenha atendido às necessidades dela e não tenha recusado. Ele era leal a Diana. E sempre a ajudava quando ela precisava. Além disso, ele sabia em primeira mão como era criar um filho. Ele não considerava Alexander um pai decente. Aparentemente, ele estava bastante familiarizado com essa família e não esperava nada de bom deles. Durante 2 semanas, Diana morou com sua mãe até encontrar um novo lugar para morar. Durante esse tempo, ela caiu em si. Você pode imaginar, e ela mentiu para mim dizendo que o apartamento foi dado a ela por sua avó, disse ela. Sim, por quê? Ele parece ser um cara decente, Alice respondeu surpresa. É isso mesmo, um cara decente, mas ele aplicou um golpe no qual eu nem pensaria, continuou Diana. Eu nem sei o que fazer com esse empréstimo. Estávamos vivendo em união estável, e todo o ônus dos pagamentos recaía sobre meus ombros. Filha, é claro, eu ajudarei com dinheiro, mas ainda assim não será suficiente, ofereceu a ajuda da mãe. Não faça isso, é melhor guardar o dinheiro, caso você precise dele para comprar remédios, Diana recusou. Vou tentar pedir dinheiro emprestado a amigos, e em casos extremos, vou lhe dar o dinheiro do meu salário. Diana não conseguia nem imaginar o que estava reservado para ela. Alexander seduziu sua vigilância de forma tão inteligente que ela conseguiu formalizar um saldo credor no banco. E como ele havia conseguido fazer isso sem a permissão dela? É claro que através de pessoas falsas, mas onde encontrá-las, só Deus sabe. E esse maldito apartamento, que, como se viu, não pertencia a ele. Ela apenas pagou 1 ano de aluguel adiantado e fingiu que era a herança de sua avó.
Ninguém jamais a havia enganado dessa forma, e ela acreditava ingenuamente que havia encontrado seu amor. Diana também se lembrou de uma vez em que conversou com suas amigas pelo telefone e disse a elas que Alexander era um bom marido. Ela até lhes enviou a foto dele pelo telefone. Mas suas amigas, por algum motivo, em uníssono, lhe garantiram que aquela era a escolha errada. Diana nunca soube o que as alertou naquele momento. Mas ela estava no auge da felicidade familiar e não queria estragar sua sorte. É por isso que ela era cética em relação às suspeitas de seus amigos. Quem sabe quem não sabe, de repente ficou com ciúmes. Diana se esforçou com todas as fibras de seu ser para fortalecer as relações com Alexander. Foi por isso que ela não deu ouvidos aos conselhos de Alice e Anne. Mas se ela tivesse ligado seu cérebro e não confiasse cegamente em tudo, ela não estaria na situação em que estava agora. Quanto ao empréstimo, não havia dinheiro de conhecidos para pagá-lo. Todos tinham seus próprios problemas. Todos tinham seus próprios problemas. A mãe sugeriu vender a casa, mas Diana proibiu terminantemente de fazer isso. Não faça isso, mamãe, eu nunca vou me perdoar, disse ela indignada. De qualquer forma, você não encontrará tanto dinheiro assim, a mãe implorou. E o que você vai fazer comigo? Vou dar um jeito de sair dessa, já estive em apuros antes. Diana começou a dar algum dinheiro de sua mesada. Mas era apenas o suficiente para pagar os juros. A essa altura, Alexander havia desaparecido da cidade. Ele não aparecia na casa da mãe e não atendia o telefone. Com o coração partido, Diana foi até a Palisetia. Mas lá lhe disseram que, se tudo havia sido feito de acordo com seus documentos e havia assinaturas, então tudo era considerado legal. A falta de esperança era ainda maior e ela teve que literalmente andar em círculos para conseguir pagar as contas. Como último recurso, Diana recorreu à mãe de Alexander. Mas ela respondeu que não tinha nada a ver com os golpes dele. E exigiu não ser incomodada. Por algum milagre, o investigador, que recebeu a declaração de Diana, abriu um caso e até declarou Alexander procurado. Agora, tudo o que restava era esperar que ele fosse pego e sacasse todo o dinheiro. Diana estava se preparando para uma mudança difícil em sua vida. Parte do dinheiro foi arrecadado por seus colegas de trabalho. Mas eles também não conseguiram fazer um milagre para pagar o empréstimo integralmente. Diana pensou em ir ao próprio banco e convencê-los a cobrir as dívidas de alguma forma. Mas quem faria isso? Afinal de contas, os credores não são estúpidos o suficiente para perdoar tanto dinheiro. Se eles tivessem que atender às necessidades de todos, já teriam falido há muito tempo. Com o passar do tempo, o problema da dívida não desapareceu. Pelo contrário, ele se tornou uma bola de neve. Os juros do empréstimo aumentaram ainda mais os pagamentos. Diana só conseguia pagar as modestas migalhas. Ela tinha que explicar ao filho por que não podia comprar sapatos novos para ele. Mas ele mesmo entendia tudo e, muitas vezes, lembrava-se de Alexander com uma palavra indelicada. Nesses momentos, Diana não impedia seu filho, pois sabia que era inútil. No feriado de Ano Novo, eles queriam ir à vila para ver a mãe. Mas a própria Alice veio visitá-los. E não de mãos vazias, ela trouxe uma sacola cheia de mantimentos. Eu sabia que você queria passar as férias na minha casa, disse a mãe dela com uma voz ofegante. Mamãe, por que você veio para a cidade no inverno? Perguntou Diana, surpresa. Bem, como pude, minha filha, para vê-la, e preciso descansar, respondeu ela alegremente. Mas não se preocupe, há alguém para cuidar da casa. Pedi a Ginny, nossa vizinha. Você a conhece, ela cuida de você desde que você era pequena. Ela tinha as peras mais doces da rua, Diana riu e pensou por um momento. Diana sentiu como se estivesse de volta à sua infância, onde não havia preocupações ou problemas. Eles tinham suas próprias brincadeiras, lugares e caminhos secretos. Ninguém sequer pensava no que comer ou onde dormir. Os pais cuidavam disso, e eles simplesmente tinham uma infância divertida e despreocupada. É verdade que,
com o tempo, foram acrescentadas responsabilidades, mas eles ainda se sentiam confortáveis sob a proteção da mãe e do pai. Agora isso não existe mais, e você precisa fazer tudo por conta própria. No entanto, o destino a tratou de forma um tanto injusta, chegando ao fundo do poço. Primeiro, ela foi jogada junto com um jovem bonito e, depois, fez com que ele a traísse e a abandonasse. Diana ficou paralisada, pensando: meu Deus, isso está acontecendo de novo. Já passei por isso antes, não é mesmo? Ela se lembrou do homem mais velho que havia dado à luz John. Ele também havia feito juras de amor a ela no início. Mas tudo acabou rapidamente quando se soube que ela estava grávida. Aqui e com Alexander aconteceu praticamente a mesma coisa, com pequenos ajustes no componente financeiro. Esse homem se mostrou ainda mais astuto, dele não apenas foi embora, mas também acumulou dívidas. Diana estava em uma posição nada invejável e, se não fosse por sua mãe, não se sabe como teria sido o resultado. Ei, filha, onde estão suas joias? Perguntou a mãe, do nada. Está a um quarteirão daqui, Diana respondeu sem se preocupar com nada. Para que você quer isso, se não é segredo? Sim, quero mandar consertar os objetos de valor de nossa família, respondeu Alicia calmamente, tirando 2 broches de ouro da bolsa. Minha bisavó os deixou para mim, disse Diana, surpresa. E eu pensei que ela os tivesse vendido há muito tempo. Afinal de contas, em uma época em que o dinheiro era difícil, nós mal conseguíamos pagar as contas. É isso mesmo, minha filha, fizemos o melhor que pudemos, disse a mãe. Mas eu trabalhava em turnos extras, por isso sobrevivemos. Eu não podia vender esses broches, eles são tão valiosos quanto uma lembrança, e não era o momento certo para isso. O que você quer dizer com isso? Diana perguntou desconfiada. Bem, eu queria que você se casasse, Alice hesitou. E você nunca se casou. Essa experiência de vida familiar que eu não conto, não estava a seu favor. E sinto muito por não ter visto aquele homem como um traidor. Vamos lá, mamãe, deixe o passado para trás. A propósito, ele é procurado, talvez eles o peguem e ele não tenha que pagar o empréstimo. Alice acenou com a cabeça em resposta e imediatamente colocou os objetos de valor de volta em sua bolsa. Diana não viu nada de vermelho no que sua mãe havia perguntado sobre as joias. Os broches pareciam não estar apresentáveis e precisavam de pequenos reparos. Mas era ouro e era valioso em qualquer forma, a única questão era o preço. Diana não teve a ideia até o 3º dia, quando sua mãe foi até lá várias vezes. Ela percebeu que queria ajudá-la com o empréstimo e estava disposta a vender até mesmo as relíquias de família. Naturalmente, Diana não queria tais sacrifícios para salvá-la. Assim, ela seguiu a mãe e, quando viu que suas visitas não estavam relacionadas à oficina de joias, mas a levavam diretamente à loja de penhores, não hesitou nem por um segundo em impedir novas tentativas de negociar a venda dos broches com agiotas insolentes e sem cerimônia. Alice ficou perplexa quando surpreendeu a filha nas dependências da casa de penhores. O que você está fazendo aqui? Essa é a pergunta que eu queria lhe fazer, mamãe, interrompeu Diana. Sim, acho que vou ter que ir para casa e conversar com você lá. Recusando-se a vender broches, Alice obedientemente seguiu Diana. Sua filha permaneceu em silêncio durante todo o trajeto, enquanto elas andavam de ônibus. E somente em casa ela gritou. Sim, como você ousa fazer uma coisa dessas? O que eu poderia fazer? Lamentou Alice. Eu sabia que você não conseguiria pagar o empréstimo sozinha. Mas eu escrevi uma declaração sobre Alexander, começou Diana. Não seja ridícula, filha, respondeu sua mãe com um sorriso no rosto. Ninguém vai procurar por ele. Eles apenas fizeram parecer que estavam trabalhando. Eles precisam de relatórios para o bônus trimestral, então estão apenas soprando poeira nos olhos. Mais uma vez, Diane foi trazida de volta à terra. Mais uma vez, ela recebe uma ducha fria e volta a si. E ela se dá conta de que tudo isso são fantasias dela das quais é melhor se livrar. Mamãe tem razão, os Palizecios não procurarão Alexander a menos que seja do interesse deles.
Não é difícil adivinhar que a graxa precisa ser lubrificada para acelerar a busca. Mas Diana não tinha dinheiro para tais despesas. E o que fazer em seguida, mais uma vez, não estava claro. Era uma espécie de círculo vicioso, do qual era impossível encontrar uma saída. Era bom que as relíquias de família tivessem sido salvas. Diana não podia pedir à mãe que as vendesse. Se ela tivesse feito isso, seu coração ficaria partido. Mas as dívidas tinham de ser pagas de alguma forma. Ela pensou novamente em ir ao banco. Ainda faltavam 6 dias para o fim do feriado de Ano Novo. E Diana decidiu dedicar esse tempo a um feriado adequado com sua família. Por precaução, Alice ligou para o vizinho e se certificou de que tudo estava em ordem na casa, finalmente se acalmando. Eles comemoraram o Natal juntos, até mesmo cantando músicas natalinas. John viu pela primeira vez como era cantar uma canção de Natal e receber um doce presente por isso. Todas as preocupações foram colocadas em segundo plano, pois não poderiam ser resolvidas durante as festas de fim de ano, então por que estragar seu humor? Diana preparou pratos principais e saladas, e sua mãe fez bolos. Elas se tornaram uma boa dupla e, uma vez, Alice falou sobre o fato de sua filha voltar para a aldeia novamente. Mamãe, bem, por favor, não vamos tocar nesse assunto, Diane se tornou Vamalizela. Eu já lhe disse os motivos pelos quais não quero voltar. Sim, eu sei, filha, mas eu quero ver você aqui, disse Alice sonhadora. Quero segurar meu neto nos braços enquanto ele tem forças, ajudá-lo com suas lições e alimentá-lo com bolos deliciosos. Ao ouvir sobre os bolos, John também decidiu participar da conversa. É isso mesmo, vovó, eu gosto muito de suas tortas. Tenho certeza de que sim, docinho, riu Diana, dando-lhe um tapinha na cabeça. Bem, não vou insistir, resumiu Alice. Chegará a hora e você decidirá o que é melhor para você. Mas acho que meu sonho se tornará realidade, e ficaremos juntos novamente. De qualquer forma, foi isso que sua avó desejou no Natal. Quem diria que milagres poderiam se tornar realidade? Parece um desejo comum de vivermos juntos como uma família, mas quanta sinceridade e bondade há nele. Como você poderia recusar Alice? Claro que não, e o destino decidiu recompensá-la por todos os seus esforços. Afinal de contas, não foi à toa que ela foi vender os broches da família. O coração de uma mãe sente tudo, e não pode ser silenciado. Os últimos dias das férias de inverno passaram voando e chegou a hora de ir ao banco. Diana havia se preparado com antecedência para a possibilidade de que a ajuda lhe fosse simplesmente recusada. Ela conhecia casos como esse, quando as pessoas estavam em situações de vida difíceis, não conseguiam pagar seus empréstimos e os bancos não atendiam às suas necessidades nem reduziam seus pagamentos mensais. Eles não se importavam com a origem do dinheiro das pessoas pobres. Minha mãe voltou para a aldeia, mas pediu para manter contato com as dívidas. Alice deu a entender que ainda tinha os broches com ela e que eles poderiam ser vendidos a qualquer momento. Diana, no entanto, respondeu com uma recusa firme. Não, mamãe, e ponto final. Tudo bem, querida, mas lembre-se de que estou sempre com você. Com esse pensamento, Diana entrou no banco em uma manhã do início de janeiro. Não havia muitas pessoas lá, ou aparentemente, todos ainda estavam dormindo. Ela pegou um cupom e esperou ser convidada. Sentada no sofá macio, Diana pensou no que dizer ao gerente para que ele tivesse pena dela. Será que ela não pensaria em derramar lágrimas na frente dele? Ele nem mesmo a ouviria, apenas pediria aos seguranças que a acompanhassem até a saída. Quando chegou a sua vez, Diana se levantou da cadeira e se aproximou de Stalizik. O gerente olhou para ela através das lentes finas de seus óculos e disse: Boa tarde. Boa tarde, estamos felizes por você ter vindo. Eu gostaria de conversar sobre a redução da dívida do empréstimo, começou Diana timidamente. Ah, é isso mesmo, murmurou o gerente. Se você tiver dificuldades financeiras, podemos analisar um plano de reestruturação. Dê-nos seus documentos e o contrato de empréstimo. Diana tirou de sua bolsa todos os papéis do empréstimo que estavam lá. Em seguida, tirou seu passaporte do bolso interno.
Aqui, isso é tudo o que tenho comigo, disse ela. O gerente se abaixou e começou a examinar o contrato. E a cada palavra que lia, ficava claro que ele não a ajudaria. Encolhendo os ombros, o gerente disse com severidade e infelicidade: portanto, você está muito inadimplente com seu empréstimo. Além disso, você acumulou uma boa quantia de juros. Aqui, a reestruturação não ajudará, apenas o pagamento integral das obrigações da dívida ou a apreensão da propriedade por meio dos tribunais. Mas o que fazer? Exclamou Diana. Estou com uma criança no colo, meu salário não é tão alto. E da propriedade só tenho móveis, porque moramos em um apartamento alugado. Bem, eu não sou um patrono e não posso ajudá-la, disse o gerente secamente. Diana se levantou da cadeira e caminhou lentamente em direção à saída. E, naquele exato momento, o gerente teve uma epifania. Espere, você pode ir até o gerente do banco. E o que? Ele vai me pagar o empréstimo? Diana perguntou sem nenhuma esperança de obter uma resposta positiva. Não posso dizer nada sobre isso, mas ele costuma ajudar pessoas com problemas semelhantes. O gerente sorriu e apontou para a porta da gerência. Diana foi até ela e bateu suavemente. Depois de 1 minuto, uma secretária saiu. Boa tarde, a senhora queria algo. Seu gerente me disse que eu poderia falar com o gerente, Diana respondeu com incerteza. Entendo, então você terá que esperar um pouco, disse a recepcionista. Edward tem uma reunião e só estará livre daqui a 1 hora. Bem, se ele me chamar, eu me sentarei aqui, Diana apontou para uma cadeira perto do escritório. Sim, por favor. Talvez eu possa lhe trazer uma xícara de café. Não, não faça isso, senão vou gaguejar quando falar com o diretor, brincou Diana com a sugestão dele. Aqueles 60 minutos pareceram uma eternidade. Diana tentou não cair no sono e continuou a observar os funcionários do banco entrando e saindo. Aos poucos, mais e mais pessoas entraram, cada uma com seus próprios problemas. Alguns se aproximaram dos gerentes e outros foram embora. De vez em quando, Diana olhava para o relógio de parede, contando os minutos. Os ponteiros se moviam tão lentamente que pareciam ter parado completamente. Nesse meio tempo, um pensamento após o outro passava por sua mente. No início, ele queria contar diretamente ao diretor, para que ele pudesse decidir seu destino. Mas depois abandonou a ideia, porque não era psicóloga e não era obrigada a ouvir suas queixas chorosas. A questão do perdão da dívida teve de ser apresentada a ele de outra forma. Finalmente, a reunião chegou ao fim. Pessoas com ternos caros e pastas nas mãos começaram a sair do escritório do diretor. A secretária reapareceu e disse em uma voz suave: Pode entrar, Edward está esperando por você. Diana se levantou e foi em direção à porta. Naquele momento, suas pernas tremeram e ela quase caiu. Felizmente, a secretária estava por perto e conseguiu lhe dar uma mão. Acalme-se, nosso gerente é um bom homem, tenho certeza de que ele a ajudará. Acenando com a cabeça, Diana cruzou a porta do escritório. À sua frente, havia uma enorme mesa de carvalho. E na cadeira mais distante estava sentado um homem de meia idade, quase da idade dela. Diana quase estremeceu de surpresa. Mais de 10 anos haviam se passado e ele não havia mudado muito, os mesmos cachos, o mesmo nariz e o mesmo sorriso. Depois de todos esses anos, ela estava encontrando o mendigo da estação de trem novamente. Afinal de contas, foi a ele que ela deu o último dinheiro para a passagem. E agora ele estava sentado na cadeira do gerente do banco, em frente a ela. Nossa, como o destino mudou, disse Diana com admiração. Desculpe-me, mulher, do que está falando? Perguntou o gerente de forma incompreensível. Bem, da estação de trem, do dinheiro para a passagem, de um condutor irritado e de uma jovem. O gerente corou de surpresa. Diana, não pode ser você. Provavelmente sou eu, só que 10 anos depois, brincou Diana. Levantando-se de sua cadeira, o gerente foi até ela e a abraçou com força. Diana não conseguiu resistir.
Ele também deu um tapinha em seus ombros e disse: É assim que as coisas são, Eduard. É assim mesmo, Eduard, você não pensa em nada, mas a própria vida traz surpresas, disse Diana com alegria e jovialidade. Não, é claro que eu estava esperando que nos encontrássemos novamente. Para ser sincero, nos primeiros 2 meses, porque eu queria devolver o dinheiro e dá-lo aos meus pais. Eles ficaram muito zangados quando descobriram que eu havia ajudado uma pessoa pobre com o dinheiro. Eu até descrevi como você era e por que precisava do dinheiro. Sinto muito, Diane, eu ia vir, mas as circunstâncias ficaram tão ruins que tive de adiar a viagem por um tempo. E então me deixei levar pelo momento e me esqueci. Escute, Eduardo, você ainda não me disse por que não tinha dinheiro, não é? Perguntou Diana com cautela. Porque sou filho de um grande banqueiro, começou Eduardo. E eles me sequestraram para pedir um resgate. Levaram tudo o que tinham de meu telefone, dinheiro, mas, por algum motivo, deixaram meu passaporte. Consegui escapar e a primeira coisa que fiz foi ir para a Palisecia. Mas eles não acreditaram em mim e me expulsaram, dizendo que eu não voltasse a procurá-los, que eu era um vagabundo sujo. Eu não tinha uma aparência muito apresentável, na verdade. É isso mesmo, nem o maquinista deixou você entrar no trem, riu Diana. Muito bem, eu a elogio por seu senso de humor, disse Eduard. Então, sem dinheiro e sem telefone, decidi voltar para casa. Tive de ir à estação e pedir dinheiro às pessoas. E, graças a Deus, você estava no meu caminho. Vou ficar em dívida com você pelo resto da minha vida. Mesmo assim, disse Diana, balançando a cabeça. Sim, isso é verdade. A propósito, o que aconteceu com você? Não tenho nenhum cliente do banco vindo falar comigo. Bem, já que você é o diretor, vou tentar lhe contar o meu problema, disse Diana com um suspiro pesado, e contou a Eduard tudo o que havia acontecido com ela nos últimos 10 anos. No final, ela pediu a ele que a ajudasse com suas dívidas de empréstimo, pois havia sido vítima de um vigarista. Eduard pensou um pouco e ligou para sua secretária. Geórgia, você poderia fazer a gentileza de me trazer o arquivo de crédito de Diana? A secretária saiu e, 10 minutos depois, o gerente entrou em seu escritório. Aqui está tudo, Eduard, ele colocou uma pasta em sua mesa e saiu imediatamente. Folheando os papéis, o gerente estudou todos os detalhes do contrato de empréstimo. E, naturalmente, ele não pôde deixar de notar os problemas envolvidos. Entretanto, depois de 5 minutos, ele parou de ler e disse: Eu o ajudarei com o empréstimo, especialmente porque lhe devo muito. Obrigada, Eduard, você era minha última esperança, disse Diana alegremente. Assim como quando você me ajudou a comprar a passagem e pagou o condutor para me deixar entrar no trem. Alguns dias depois, Eduard foi até a casa dela. Ele trouxe boas notícias. Falei com meu pai, contei a ele sobre você e ele me deu o aval para fechar o empréstimo. Você não deve a mais ninguém, mas há um problema. Qual é o problema? Não me diga que meu filho e seus futuros filhos pagarão esse empréstimo. Não, não se preocupe, isso não vai acontecer, respondeu Eduard com uma risada. Nós nos juntamos à busca por Alexander. E agora ele é nosso devedor, portanto, sinto muito, mas não o deixaremos em paz. Ah, é isso mesmo, sorriu Diana. Então acabe com ele com tudo o que você tem. E vale a pena se você der uma surra nele. Deixe-o saber como enganar mulheres ingênuas. A propósito, verifiquei as informações e parece que você não é o primeiro na lista desse vigarista de casamento, continuou Eduard. Mas acho que ele está fadado a tropeçar em algum lugar e cair nas mãos das palhaçadas. Os problemas da dívida foram resolvidos e Diana pôde finalmente respirar aliviada. Ela não precisava mais pensar em onde encontrar o dinheiro para pagar o empréstimo. Diana não pôde deixar de compartilhar essa agradável notícia com sua mãe. E ela prometeu vir um dia desses para agradecer Eduard pessoalmente. Nesse meio tempo, o salvador de Diana convidou ela e seu filho para um restaurante. Ele queria oferecer a eles uma deliciosa refeição francesa. Não pense em nada ruim,
Diana, Eduardo tentou explicar. Está tudo bem, eu não estava pensando em nada disso, Diana o tranquilizou. Naquela noite, Eduardo confessou seu amor a ela. Ele disse que, mesmo naquela época, prestava atenção em como ela era realmente bonita. Mas os acontecimentos estavam acontecendo rapidamente e ele tinha que se apressar. Mas agora ninguém os apressava e eles podiam conversar sobre tudo. Diana retribuiu e deixou claro que estava pronta para um relacionamento. Ela só fez a condição de que eles deveriam confiar mutuamente. Logo Alice chegou. Ela queria ver pessoalmente o homem por quem sua filha havia sacrificado o que restava de seu dinheiro há 10 anos. Ela gostava de Eduardo e disse que gostaria de ter um genro assim. A dica foi levada completamente a sério e, algum tempo depois, Eduardo pediu Diana em casamento. E, nesse caso, ela respondeu com consentimento, porque era o melhor candidato e não havia como encontrar. Especialmente porque John aceitou o pedido com confiança. E o filho aprendeu a entender as pessoas. Ele disse que, por trás de Nicholas, sua mãe será como um muro de pedra. Diana ouviu as palavras de seu filho e decidiu vincular seu destino a ele. A propósito, a busca por Alexander foi bem sucedida e logo ele foi pego tentando outro golpe. Parece que a vítima em potencial acordou e não foi enganada. Ele enfrenta uma sentença impressionante por todas as suas fraudes financeiras. Diana e Eduardo estão preparando seu casamento e até pensam em ter um filho juntos. Mas isso não é tudo, Eduardo se ofereceu para comprar uma mansão para toda a família e perto de sua cidade natal. Parece que o sonho de Alice está começando a se tornar realidade e, em breve, todos estarão morando juntos. Se você gostou da história, por favor, apoie-me com um botão de polegar para cima e, para saber sobre o lançamento de novas histórias interessantes, ao se inscrever, clique no sino. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.